Olá, tudo bem? Aqui está tudo bem. Mais um podcast ao vivo. Eu quero começar aqui agradecendo aos inscritos. E você que não é inscrito, como fazemos, Cazé? Ô Chico, boa noite a todo mundo. Para se inscrever é muito simples. Acessou o YouTube, sininho, clica ali, tá lá, curtiu, vai se inscrever no canal. É rápido, não dói nada e você vai ficar bem informado. Ó, tem cultura, tem ferramentas. Rapaz, esse Chico é multiuso. Aí gostei, Cazé. Não fica confuso. Aí vi vantagem, multiuso, gostei. Multiuso, gostei. É o canal, rapaz. E, Cazé, e a inscrição deles fazem toda a diferença para que esse podcast possa chegar mais longe. E hoje, Cazé, nós estamos aqui com Pierre de Cristo. Tudo bom, Pierre? Tudo ótimo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. A sua agenda lotadíssima, cansadíssimo, estressado, mas agora tá tudo certo. Estamos aqui na missão, né? É? Quando a gente tem uma missão, Tem o que- cansaço bate, mas a gente precisa prosseguir, porque se a gente não prossegue, né, o sistema vem A história cima da gente, fica, né? e a história fica. E a história tem que continuar. Tem que continuar. E Pierre de Cristo, ele é historiador, pesquisador, escritor e antropólogo. Fala antropólogo, quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Rafael Peçanha. Grande Gente abraço, boníssima, meu amigo de longa data. Meu amigo, aqui ó, uma lembrança do canal. Opa. Gratidão pela caneca. Pô, depois Já vou colocar uma aguinha nela já. É, com certeza. E depois, né, aquela fotinha no Instagram, Com pá, toda certeza. aquele café lá no Caiçara. Alô, Caiçara! Pô, boa, cara. Pô, com certeza. Vamos mandar aqui uns abraços, Léo. Ô, Léo, ó, Pierre. Mandar um abraço pro Léo. Léo do Blimp, lá do Arraial do Cabo, O grande cara que mais escritor. sabe a história de Arraial do Cabo é o Léo. Tenho uma grande admiração por ele. E é um cara que sempre fala pra ele, continue no seu processo de escrita, porque você tem muita história pra colocar pra fora aí. Isso aí. Mandar um abraço aqui pro meu amigo João Félix. Pessoal do Movimento Negro, né? Manuel Justino, Gesselido Couto, Josinei Prachedes, vulgo Nenego. Conhece o jogador? Conheço, né, nego? Eliane Ferreira, Doutora Margarete, Doutor Zé do Carmo, Doutora Maria do Carmo, Josi Maria, conhece essa menina danada do Arraial do Cabo? Kátia Marins, mandar um abraço aqui para todos do Movimento Negro, mandar um abraço para as periferias de Cabo Frio, as periferias da nossa região e lá para o projeto Projeto Cultural Olhar da Perifa. Perifa. Maneiro esse nome, hein? Mandar um abraço também, cara, para os professores, historiadores e pesquisadores. Perfeito. Aí, acho que eu falei bastante, né? Falou bem, falou bem. Quer mandar um abraço para alguém, meu amigo? Mandar um abraço para todas as pessoas que hoje, né, estão nessa luta, como eu estou também, né, trazendo esse processo dessa desconstrução aí, né, essa que a gente chama de decolonial, né, que é um processo que a gente traz, trazendo um paradoxo dentro desse processo, que a colonização tanto fez mal, né, para os povos indígenas, afro-indígenas, e a gente vem nesse processo decolonial. Então, mandar um abraço para todas as pessoas que hoje, como eu, também estão por aí fazendo o seu trabalho, trazendo essa informação de uma forma correta e devida sobre o que foi a escravidão afro-indígena no nosso país. Gostei desse nome, decolonial. Ficou chique, hein? Obrigado. Ficou diferente, deu um toque, hein? Quem é Pierre? Pierre é um homem negro, né? Que batalhou bastante para poder estudar, né? Eu entrei na escola um pouco tarde, porque, como todo homem negro, né, que vem de periferia, precisa trabalhar e estudar. E chega uma hora que ou você estuda ou você trabalha, né? E como na maioria dos lares das pessoas pretas desse país, eles optam sempre para que você trabalhe. Porque às vezes é muito mais vantajoso você levar um dinheiro para dentro de casa do que você levar uma nota 10 para sua família, né? Então, esse processo que é um processo longo, né? De um atraso gigantesco em que o próprio sistema lá atrás, colonial, proibiu os negros de estudarem, né? Então, esse atraso foi levando esse processo no qual é muito mais importante para um pai de família, para uma mãe de família, que o seu filho comece a trabalhar com 7, 8 anos de idade do que ele ir para a escola, né? Eu tenho visto o processo de pessoas... Diminuir os caminhos, né? E diminuir os caminhos. Esse era um grande projeto, né? Porque se você não tem estudo, como que você vai chegar no mercado de trabalho? Então, esse é um processo que vem desde do processo colonial, que chegou até hoje, né?
no nosso cotidiano. Apesar das políticas públicas hoje, né, incentivar que você estuda, você tem bolsa, você tem uma série de coisas, mas a dificuldade para quem mora na periferia é muito grande, porque são outros fatores. Você não acha que é uma cultura já implantada de tempos, de anos, quer dizer? De anos. E para desconstruir essa Implantada de séculos. Isso. Para de mim, séculos. implantada de séculos, Isso. né? Para que o privilegiado sempre alce o poder de forma muito mais fácil. Né? Como eu tô falando, por exemplo, quem mora na periferia, né? Essa semana eu tava dando aula no Miguel Couto falando justamente sobre isso, né? Que tem pessoas que moram ali na Praia do Forte, né? E anda 300 metros, vai estudar numa escola Que são particular. seus alunos. Não, eu tava dando palestra. Ah, dando uma palestra, Isso. tá. Que andam 300 metros, estão na escola particular, né? A escola privada, que nós temos várias escolas privadas ali. E o aluno que sai da periferia, que sai lá do Jardim Esperança ou Tangará, por exemplo, que ele tem que pegar um ônibus E cedo, nunca é vazio. nunca vazio, cedo, para chegar no centro da cidade, estudar até ali 11h40, meio-dia, depois regressar para sua casa, pegando aquele mesmo ônibus cheio, né? Cheio de dificuldades para poder ir para casa, e muitas vezes você tem que sair dali e ir trabalhar. Olha a dificuldade que você tem. Então as coisas. Ou quando sai do trabalho, quando sai da escola e vai direto pro trabalho. Sim, sim. Aí vai chegar em casa. Sim, sim. Então são esses privilégios que a gente precisa entender, né? Porque a gente não está falando aqui de uma questão, por exemplo, se você é um herdeiro da sua família, cara, mérito seu. O que a gente está querendo falar, sim, é sobre a questão dessa desigualdade social que existe entre a população, principalmente a população preta, periférica, né? Que não tem acessos básicos. Se você, por exemplo, hoje for na Praça do Jardim Esperança, se tiver a oportunidade, você vai ver, não tem uma praça no Jardim Esperança. Eu conheço mães que saem do Jardim Esperança para trazer seus filhos aqui para o centro, para ter um pouco de lazer. Porque você tem uma praça principal no centro do jardim do lado do hospital, por exemplo, não tem um brinquedo. E nós estamos falando do Jardim Esperança. Que não pode ser Que é encarado. chamado hoje de Grande Jardim Esperança, porque, né? Que não pode ser encarado de uma forma desatenciosa como é. Desatenciosa. Eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa muito interessante, né? Que são as pessoas do Jardim Esperança, da periferia, que acendem a luz do centro da cidade, e essas pessoas também apagam a luz do centro da cidade e retornam para suas casas. São o quê? São os trabalhadores que saem. Pós-ponte é como se fosse locais dormitórios. Locais dormitórios, né? E não deveria ser assim. Então, apesar do crescimento de todo do Jardim Esperança, de vários locais aí que vem crescendo, você tem grandes comércios aí no Pôr do Carro, enfim. Mas do mesmo jeito, a grande população, ela não trabalha e não mora e trabalha no seu próprio local. Ele tem que sair dali para buscar um emprego fora. Com toda certeza. Isso também vem de um outro processo, você é do samba, né? Sim. Abissínia? Flor da Passagem. Mas eu ia falar da Abissínia. O que acontece? Mas pode falar. Nós conhecemos a Abissínia. Grande parte das pessoas que moravam nas restingas, né? Que era a antiga Abissínia, que tinha restinga. Outras pessoas que moravam ali depois da Abissínia também. A gente sabe que ali era um núcleo negro que vivia ali. As pessoas negras... Eu estava falando com esses alunos, né? Que é interessante, né? Antigamente as pessoas negras moravam na beira da praia, né? E as pessoas que tinham condição moravam da igreja para lá. Então, a Laí Correia teve aqui e a gente falou sobre isso. Porque Cabo Frio, ele ia até a rua João Pessoa. Da João Pessoa, a Vila Nova toda, era uma... Ele falou assim... Eu falei, Laí, por que desse hiato? Aí ele fala, porque ali era a favela de Cabo Frio. Ali a Abissínia era um bairro negro, com todo mundo com um bicho de pé. Era a Abissínia. Sim. E depois eles começaram a andar. Porque quando começaram a dar as terras pela Vila Nova, sim, aí começou a especulação imobiliária. E com isso o pessoal sai daqui e vai para São Cristóvão. Jardim Esperança. O de São Cristóvão vai para o Guarani. Aí do Guarani o cara vai para o Jardim. Sim. Por exemplo, quando teve aquela compra até o próprio Laí comprou no governo dele, o pessoal saiu dali do Itajuru, foi para a Boca do Mato. Sim. Migrou. Na própria época do prefeito Timinho, por exemplo, tirou algumas comunidades que também moravam na Praia do Forte e levou para o Jardim Esperança, que na época era chamado de Campo dos Cavalos, né? Isso. Era Campo dos Cavalos e foi batizado de Jardim Esperança, que a intenção, qual era a intenção? Criar, né, habitações para essas pessoas, darem moradia digna e tal. Mas esse processo ele não vingou. E as pessoas começaram a migrar para o Jardim Esperança. Mas as pessoas que moravam lá,
né, saíram de lá. Então, esse é um processo que a gente tem que entender que não é uma simples retirada. Fim, né? E não tem fim. E não tem fim. Isso não tem fim. É você correndo em círculo e não chega a lugar. Por mais que a gente lute, por mais que a gente esteja dentro da causa, né? A gente vê, por exemplo, né? Quanto tempo o movimento negro luta aqui nessa cidade, né? Pessoas que têm históricas de luta, né? Como a doutora Margarete, João Félix, Manuel Justino, que quando eu cheguei em Cabo Frio em 89, essas pessoas já estavam aqui lutando, o movimento negro, né? Já estavam aqui lutando. Então a gente vê que essa luta, para muitas pessoas, é uma luta que parece que não tem fim, né? Que a gente nunca vai chegar em nenhum lugar. Mas é importante a gente continuar. É importante a gente continuar, né? Trazendo esses aspectos históricos da cidade. Por que o Jardim Esperança não tem o mesmo tratamento do centro da cidade? Por que outros bairros também não têm o mesmo tratamento, né? E aí, por que a gente sempre vem com aquela questão, né? Mas, pô, somos todos iguais, né? Pô, mas todo mundo é igual. Será que somos todos iguais? Será que somos tratados socialmente como iguais, né? Então, a gente precisa trazer esses aspectos porque a gente está falando de vidas humanas, né? São seres humanos que têm seu trabalho, têm as suas dificuldades para chegar nos lugares. E a gente, como fazedores de cultura, a gente que trabalha com pesquisa, a gente trabalha com história, a gente precisa, né, encurtar esse caminho, né? Com certeza. Encurtar esse caminho da melhor maneira que a gente possa fazer. Por exemplo, estar aqui nesse podcast é super importante, porque as pessoas, né, vão ouvir e vão pensar, gente, realmente, será que o que o Chico está falando, o que o PR está falando, né, eu não tinha me atentado para isso. Então a gente pode tentar, de alguma forma, melhorar esses aspectos das pessoas, né? Com certeza. Pierre, fale das suas raízes e como elas influenciaram o seu trabalho. Eu sou mineiro de nascimento, nasci em Belo Horizonte, né? Nasci em Belo Horizonte e vim para Cabo Frio, como eu falei, em 89, né? Cheguei aqui trabalhando com bastante dificuldade. Trabalhava em quê, Pierre? Então, eu trabalhei em quase tudo que você possa imaginar quando cheguei em Cabo Frio. Fui de servente de pedreiro, trabalhei em loja de móveis, casa de bomba. Todos os trabalhos que você pintava, eu estava trabalhando. Eu nunca tive essa questão de, não trabalho nisso. Porque a necessidade me fez assim, né? E eu com 19 anos, eu fui pai com 19 anos, né? Muito cedo, né? Sim, fui pai com 19 anos e eu tinha uma filha para poder, né, nutrir. Então, qualquer tipo de trabalho que viesse para mim, que fosse um trabalho honesto, eu estava trabalhando. E ao longo do tempo eu fui trabalhando, e aí em 1999, eu prestei um concurso para Cabo Frio, concurso público, né? E aí passei, mas não fui chamado, só fui chamado em 2003, né? Então, assim, eu também sou funcionário público, apesar da minha profissão de historiador, pesquisador, eu também sou funcionário público. Professor? Não como professor, não. Trabalho na área de segurança pública. Ah, é? Isso. E aí eu tenho fazer agora 22 anos de concurso público e tinha parado no ensino médio ainda, né? Tinha parado no ensino médio, fiquei muitos anos, né? E depois eu pensei, cara, eu preciso melhorar. Mesmo sendo funcionário público, eu falei, cara, eu preciso melhorar. Eu preciso, né, sair dessa minha condição do que eu tô, né? Porque eu via tantas pessoas, né, que iam para a faculdade com 40 anos, 50 anos, né? Eu falei, gente, como é que é interessante, né? E a gente precisa se mover. Porque o sistema, ele não quer que você se desenvolva. E aí terminei o ensino médio, depois fui fazer minha faculdade, terminei minha faculdade e comecei a trabalhar nesse campo de pesquisa, né? E aí até falei isso hoje, eu fui convidado para uma roda de conversa lá em Macaé, e a roda foi no 20 de novembro, e as pessoas falando sobre o quilombo de Carucango, né, falando de outros quilombos e tal, e me perguntaram sobre os quilombos de Cabo Frio. Eu falei assim, cara, como assim? Não sabia, né? Isso foi quando? Isso foi em 2016. Tá. Eu não sabia. Não, desculpa, 2015, começo de 2015. E eu não sabia disso, né? E eu fiquei com aquela informação, falando, caramba, né? Fui para uma roda de conversa totalmente despreparado, né? Que eu não sabia nem que existia quilombo aqui na cidade, né? E quando eu tava voltando, eu comecei a me intrigar com aquilo, né, cara? Isso foi o despertar? Foi um despertar para mim. Um grande despertar. Uma porrada, né? Sim, foi um grande despertar, porque eu vim pensando, né? Cabo Frio foi uma cidade tão fazendária que existiam aqui, né, centenas de fazendas nesse lugar, né, que eram fazendas satélites que pertenciam à fazenda de Campos Novos. E eu falei, gente, como assim, né? Na minha mente não pensei em nenhum quilombo, não tem quilombo, as pessoas escravizadas aqui. Isso foi um despertar para mim. E a partir daí eu comecei a trabalhar no campo da pesquisa.
A princípio eu não achei nada na cidade de Cabo Frio, né? Nesse sentido. Então eu comecei a pesquisar em outros lugares. Pesquiso muito no Rio. Uma vez por mês eu estou no Rio. Pesquisei em São Paulo, pesquisei em Belo Horizonte, pesquisei em arquivos públicos, privados. Ou seja, eu estou aí há 7 anos, mais ou menos, num trabalho de pesquisa muito intenso para poder trazer à tona justamente essa questão da escravidão na região dos lagos, né? Porque até então o único livro que eu tinha lido sobre a escravidão era do Wilton Massa, O Negro na História de Cabo Frio, né? É o único livro que eu li. E eu pensei, gente, a gente precisa trazer uma pesquisa mais profunda, né? Então foi que eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa para poder, né, levar para as pessoas, né, essa dificuldade que é falar da escravidão afro-indígena aqui. Você falou agora da afro-indígena, né? Simultaneamente você estudava antropologia e a cultura afro-brasileira. E você inicia suas pesquisas afro-indígena. Muita informação para uma pessoa só, cara. É porque, na verdade, Cabo Frio tem uma história... Não sei se eu te cortei. Não. Cabo Frio tem uma história muito interessante, né? Quando a gente fala da história afro-indígena, porque as duas aqui, elas se fundem. Isso me despertou muito fazer o convite a você. Quando eu estava fazendo a pesquisa do Léo, aí tinha uma arte sua. Tem uma arte sua no Instagram dele. E você aqui, escravidão afro-indígena. Cara, eu falei, que papo, isso deve dar uma boa conversa. Aí depois o Léo chegou e falou assim, cara, PR de Cristo, esse cara aqui é maneiro. Aí eu falei, pô, é ele mesmo? A gente fez esse convite a você. Sim, porque aqui em Cabo Frio, as duas histórias, né, indígena e africana, elas acabam se fundindo por causa da questão do mercantilismo, né? Porque quando eles chegam aqui, os portugueses, os primeiros portugueses que eles chegam, a primeira mão de obra que eles têm são os indígenas, né? Começam a trabalhar com os indígenas aqui, no corte de madeira, depois de umas pequenas salinas. E aí houve aquele grande problema que foi, né, a Guerra de Cabo Frio, né, que foi causada por Salema em 1575, né, quando ele dizima praticamente toda a Confederação dos Tamoios, né? A Confederação dos Tamoios foram os indígenas que se rebelaram e que não queriam ser escravizados. Então eles formaram uma confederação, né? Essa confederação era muito grande, ela começava no sul do Espírito Santo, ela ia até Bertioga, né, com os tupinambás, para combater justamente os portugueses que queriam Isso, os indígenas se organizando? Sim, porque Tamoio, eu sempre gosto de falar sobre isso também, que é muito importante. Tamoio não tem nada a ver com povos indígenas. Tamoio nada mais é do que... Tamoio no Tupi-Guarani, ele quer dizer ancião, mais antigo ou mais velho. Isso que é Tamoio. Quando você fala Tamoio, o quê? Tamoio não está ligado a nenhuma... Você não está referindo-se ao segundo distrito, não? Não, Tamoio não está ligado a nenhum povo indígena. Tamoio? Tamoio não é etnônimo. Tá. Né? Tamoio nada mais foi do que uma confederação que se criou entre os anciões, né, desses povos indígenas que se juntaram para lutar contra os portugueses. Isso é Tamoios. Então essa confederação ela foi dizimada, praticamente, em 1575, por Antônio Salema. E aí houve aquele aspecto, né? Cara, e agora? A gente praticamente dizimou quase todos os indígenas. Como que a gente vai fazer agora para começar, para dar continuidade aos engenhos, a derrubada de madeira e entre outras coisas, né? Não tinha mão de obra o suficiente. Havia aqueles indígenas que estavam no sistema de escravidão, né? Pela igreja, né? Entre outros fatores, que estavam aliados aos portugueses, né? Para poder fazer esse trabalho de derrubada de madeira, entre outras coisas que a gente falou. E aí causou-se um problema. Tipo assim, e agora? Como que a gente vai fazer? A gente está querendo colocar engenho aqui, a gente está querendo continuar, mas não tem ninguém para trabalhar. E aí é que entra, né, os escravizados. Aí que entra os primeiros africanos que chegam aqui, né, já no século XVII. No começo do século XVII, chegam os primeiros escravizados aqui para trabalhar em salinas. Nas primeiras salinas, que eram as salinas de Maçambaba e as salinas dos padres beneditinos de Araruama. Esses vieram especificamente para isso. E como o negócio ficou bom, né? Espalhou-se na região. Sim, porque quando Estevão Gomes veio para cá, é muito importante a gente trazer essa informação para ser o governador geral, né? Daqui dessa cidade, de Cabo Frio. E quando a gente fala em Cabo Frio no século XVII, a gente está falando do Rio Macaé, que começava no Rio Macaé e ia até Ponta Negra. Que é de Maricá a Campos. Sim, não. No Rio Macaé ali, fazendo divisa. De Macaé. Isso. De Macaé a Campos. Então, a Maricá. Até Maricá. Então tudo isso era Cabo Frio. Era uma extensão territorial
imensa. E a Fazenda Campos Novos ia até Maricá, né? Ia até Maricá. Que loucura, hein? Sim, Que sim, fazenda sim, era sim. essa, hein? Que fazenda era essa? Você vê o poder que os jesuítas tinham nas mãos, né? O poder. Então, aí você tinha uma cidade que estava crescendo, né? De forma fazendária, e você não tinha mão de obra. Então, começou-se a trazer mais escravizados para cá. E aí veio a sequência, né, de pessoas escravizadas vindo para cá, para Cabo Frio. Por isso que eu falo que a história afro-indígena, ela não se separa muito, porque nós estamos falando de 1575 e os primeiros escravizados já chegam aqui a partir de 1620, 1622. Então, sabe, eles estão... E mesmo porque indígenas e africanos também trabalharam juntos. Ah, eles trabalhavam juntos? Trabalhavam juntos. Na transição... No processo de escravidão, muitos indígenas trabalharam com pessoas escravizadas. E o serviço era o mesmo, para cada um, para o outro. O serviço praticamente era o mesmo, né? Havia aquele, por exemplo, os africanos eram dotados, africanos eram dotados de mais habilidades, né? Os africanos. Tinham pedreiros, ferreiros, né? Porque quando eles vinham para cá, eles tinham profissão. Então eles tinham mais essa habilidade. Normalmente, os indígenas, eles trabalhavam mais com a questão da agricultura, né? Que então dividiu o espaço deles. Dividiu o espaço, mas assim, eles permearam entre eles. E a relação entre eles? Olha, a relação, eu tenho... Tem relatos sobre isso? Então, tem relatos que em muitos lugares não era harmoniosa, né? Havia um conflito até pela questão de questão cultural, né? Sim, mas houve casos também em que eles eram super aliados. Por exemplo, as primeiras fugas... A necessidade? A necessidade? Sim. As primeiras fugas que nós temos aqui de quilombos, por exemplo, o quilombo de Bacaxá, por exemplo, né? Que data aí do começo do século XVIII, o quilombo de Bacaxá. Dentro do quilombo de Bacaxá, você tinha indígenas e africanos. Por uma questão de sobrevivência, né? Então, muito provavelmente, nesse processo em que eles conviviam, que saíam das fazendas ou queriam se libertar, eles conviviam juntos. Mesmo porque se a gente vê a cultura que a gente tem hoje, ela é um pouco dos dois. Ela mescla a cultura indígena com a cultura africana, né? Então, como que veio esses saberes? Porque você vem do continente africano, você não conhece o lugar onde você está. Como que você vai se virar dentro do mato, né? Que a gente está falando de mata densa aqui naquela época, né? Então, você se alia aos indígenas para que vocês possam, dentro desse processo, vamos sobreviver. Entre nós dois aqui, morrer e o cara lá, o português, a gente sobrevive e mata ele. Depois a gente dá um jeito aqui, ver como a gente vai resolver esse problema. Então, há muitos relatos sobre isso. Vendo Renegado Arcanjo, né? Os caras têm uma parte lá que eles formam para poder combater o bispo. Você vê o cara tava preso, os caras tiram o cara da cadeia, que eles não se gostavam, se detestavam, tiram o cara da cadeia, porque esse cara aqui sabia de todo o processo do bispo para poder quebrar o bispo. E nós estamos falando, não sei, vou dizer que o filme foi feito em 2022, né? Isso nós estamos falando de 1575. Se nós começarmos a conectar essa parada, é praticamente a mesma coisa. Sim. Os caras lá em 1575 eles se juntaram, mesmo não entendendo-se de forma cultural, nem falando, né? Nem se falando, mas se entenderam de alguma forma para poder seguir o caminho deles. E o mesmo entendimento aqui no 22. E porque essa questão de aquilombamento, ela é muito bem antiga, né? As pessoas têm assim, um ledo engano de entender que o quilombo nasceu aqui no Brasil. Né? A gente fala, o quilombo, porque se você pega no dicionário, se você pesquisar no Google, o que é um quilombo, né? Lugar de negros fugidos de fazendas e engenhos. Né? O quilombo não tem nada a ver com isso. O quilombo é uma coisa muito mais forte, muito mais potente. Né? É uma sociedade pluriétnica, né? Em que as pessoas precisavam ir para esse espaço para poder sobreviver. Porque o quilombo, a primeira vez que se ouve a palavra quilombo, ela nasce no continente africano. Ou até também para poder se reestruturar. Sim, poder... era uma sociedade. E lá na base dele lá, para poder... Sim, o quilombo, na sua palavra original, né, que ela nasce no Congo, ela era um lugar de sobrevivência, né? Então, o quilombo, ele tá muito além daquilo que a gente imagina como quilombo. Então, é uma sociedade... Do que só um local de fuga, né? Sim, não só lugar de fuga. Um lugar onde tinha uma sociedade, onde você tinha uma economia, você tinha, né, pessoas que eram respeitadas, você tinha líderes, né? E quando se forma o primeiro quilombo, esse primeiro quilombo que eu falo no continente africano, dentro desse espaço, quem estava lá? Portugueses e africanos escravizados. Portugueses escravizados? Sim. Por quê?
Em 1560, africanos, chamados de Imbangalas, né, e outros conhecem como Jagas, eles saíram do leste do continente africano e começaram a invadir o reino do Congo. Eram caçadores imensos, gigantescos, e eles tinham uma prática muito desleal, né? Ele atacava as aldeias, né, matavam os homens e sequestravam as crianças e as mulheres, que é muito mais fácil você ter mulheres e crianças para você dominar do que os homens. E quando eles invadem o reino do Congo em 1560, portugueses que já estavam lá com pessoas escravizadas tiveram que fugir, se refugiar numa ilha ao norte. E eles ficaram lá durante quase 2 anos, convivendo Isso só no Quilombo. lá no continente africano, como que aí surge a primeira vez que surge a palavra quilombo. E aí surge a primeira vez a Aí, de palavra novo, quilombo. os povos se juntando. Então pra você poder pensa, estarem vivendo. eu sou um português, estou escravizando você. Mas peraí, tá vindo um monte de caçador que vai matar a gente aqui. O que que a gente vai fazer? Se juntar. Se juntaram e ficaram quase 2 anos convivendo entre eles, até que a coroa portuguesa mandou um exército gigantesco para expulsar os imbangalas do território. E aí continuou o processo de escravidão que a gente conhece até hoje, entendeu? Você acredita que dessa junção nesse quilombo lá na África, isso possa ter saído alguma junção para o Brasil, dessa miscigenação que tem no Brasil? De negros, brancos, índios, amarelos, essa multicores do Brasil? Então, eu acredito muito mais aqui. Eu Mas acredito muito aqui- Apesar de que... Mas pode ter mas esse pezinho. Sim, apesar de que existe um processo que a gente precisa entender que passou por todo o período colonial, né? Que foi a questão dos estrupos. Os portugueses estrupavam veementemente as africanas, assim como também estrupava veementemente as indígenas. Então, muito dentro desse processo de 2 anos que eles conviveram nessa ilha, Lá. lá, Então não conviveram foi, nessa então ilha, não foi harmoniosamente o negócio. Não. porque de certa forma os portugueses estavam com domínio. Tá com o domínio dos portugueses. Mesmo eles convivendo, fugindo dos imbangalas, eles estavam convivendo entre eles. Então não era uma harmoniosidade. Não Era uma irmandade, não não. seria uma irmandade, mas seria uma forma de você sobreviver, Mas deveria ter pelo menos respeito, pô. né? Não é isso? Sobreviver, por Mas exemplo. o respeito, né? Digamos nós Já dois- que tu salvou do cara lá, porra, meu irmão, vou fazer uma parada dessa aqui com as mulheres? Não, pô. Aí já é meio que complexo. Por exemplo, nós dois somos amigos, né? E de repente, de uma hora para outra, a gente para de se falar. Você não quer me ver na Epitário de Ouro, eu não quero você. Mas a gente tá num lugar, digamos que a gente tá no mar, remando, na canoa havaiana, inimigos ali. A canoa começa a dar um problema. Eu falo assim, mano, é você e eu aqui. O que que a gente faz? Morre os dois juntos aqui ou a gente se une pra sair daqui e sobreviver e depois a gente para de se falar novamente, né? Complicado. A questão foi essa. Eles saíram de um processo para poderem sobreviver. Quando ele viu-se lá que tava tranquilo, né? Voltou de novo o Aí processo de escravidão. voltou o processo de escravidão. Sim, continuou o processo Entendi. de escravidão novamente. Só Quando os serviu, portugueses... só serviram de ponte Sim, pra quando se os salvar. portugueses voltaram que expulsaram os imbangalas, né? O processo de escravidão continuou livremente. Ô, Pierre, eu queria que você falasse mais desses seus saberes. Seus saberes não podem ficar. Tem que ser, como a gente já falou aqui, né? Isso tem que ser passado pra frente. Né? Sim, é extremamente Importante isso. extremamente a gente entender esse processo, principalmente o processo de escravidão aqui na nossa região. E detalhe, esse processo seu de história, de buscar esse conhecimento, não foi fácil. Você foi pai muito novo. Sim, Você se formou-se com uma idade mais avançada, como você já disse. sim. Então isso precisa ser valorizado. Tem que ser mostrado todo o trabalho que você fez e isso precisa ser posto para fora. Obrigado, eu agradeço. É sempre importante quando a gente recebe, né? Você fica à vontade. Não, sim. E meu processo realmente foi um processo muito complicado, né? Porque, assim, esses 7 anos de pesquisa, como eu te falei, né? Indo em diversos lugares. Hoje eu tenho a possibilidade, como pesquisador, de adentrar numa Biblioteca Nacional, né? No Arquivo Público, porque
como eu me formei, então hoje eu tenho esse aspecto de poder estar nesses lugares. Mas todo esse processo que eu fiz nesses 7 anos, foram 7 anos, Chico. Às vezes indo pro Rio, ficando 2 dias no Rio de Janeiro, 3 dias, voltava. Eu não conseguia documentos, ela falava só daqui em 15 dias você volta. Nesses 7 anos de indas e vindas ao Rio, eu nunca recebi um centavo de ninguém. Então, assim, são pesquisas feitas minhas, por mim, com meu trabalho, com meu suor, para poder trazer hoje para as pessoas entenderem como que é esse processo de escravidão na região dos lagos. É um trabalho árduo, né? Cansativo, como eu falei para você, eu tô desde o dia 18, em palestras infindas em vários municípios, mas hoje, quando eu fui lá na Rasa, que eu fui convidado para fazer uma palestra, eu estava muito cansado, mas eu falei assim, cara, eu tô cansado, mas eu tô muito satisfeito de estar aqui. Eu tô honrado de estar aqui. E tô saindo daqui, tô indo pro podcast lá do Chico e vou lá e vou falar com ele, entendeu? Super cansado, mas assim, é uma missão que a gente tem, sabe? Porque eu sempre falo, o que eu tô fazendo, eu tô dando voz para os meus filhos, que são negros, tô dando voz para as pessoas que moram na periferia, dando voz para as pessoas que tiveram seus antepassados mortos aqui. Eu achei dezenas e dezenas de documentos no Rio de Janeiro de pessoas que saíram daqui, escravizados que saíram daqui, que foram condenados à morte no Rio de Janeiro, que foram enforcados no Rio de Janeiro, ali no Largo de Santa Rita. Teve eu li o documento. E por nada, né? Que ele foi condenado, sabe por que ele foi condenado? Ele foi julgado aqui em Cabo Frio, ele foi condenado por suspeita de ter roubado um garfo de prata da sua senhora. Foi levado para o Rio de Janeiro, né? E lá ele foi condenado à forca. No seu Instagram tem uma imagem lá, um vídeo. Rapaz, aquele vídeo é muito forte. Do negro, ele tá amarrado e o cara bota fogo nele. Aquele vídeo ali é muito forte. E são processos que aconteceu aqui, E Chico. por muito pouco, acho que foi por questão que o cara, ele era pela questão de igreja, de religião. Sim. Por uma questão de religião, né? Isso não é nada, cara. Você tava na Rasa, né? Sim. A Rasa tem uma importância. Tem um quilombo da Rasa, não tem Sim, isso? o quilombo da Rasa, um quilombo Você super importante. Você quer falar do quilombo da Rasa? Sim. Eu tenho percorrido todos os quilombos aqui agora, né? Domingo eu tava lá na Fazenda do Espírito Santo, vou em Bahia Formosa, eu tenho fazendo essa Já foi lá no Mirinho? No Mirinho ainda não. Botafogo? Eu fui lá, mas eu não conheci o Mirinho ainda. Mas eu fui em Botafogo, eu tive em Botafogo, acho que foi quarta-feira passada. E eu tô fazendo esse... Tem o contato dele? Quero, depois Vou te dar o contato pra ele. Posso te mandar, sim. Porque o Mirinho tá fazendo um trabalho lá, tem um pai dele que tem uma história que eu acho que você vai gostar muito do pai do Mirinho. O pai dele pegou uma parte dessa história das fazendas lá em Botafogo. Ah, que bacana. Entendeu? Eu acho que isso é legal você ter essa história e registrar a fala do pai de Mirinho. Sim, bacana. E eu tô fazendo esse processo também dessa formação quilombola, né? Como que foi a formação quilombola aqui, né? Da onde essas pessoas vieram, né? De que países do continente africano essas pessoas vieram. Então eu tô dentro desse processo também, porque, como eu te falei, né? A escravidão aqui ela foi muito dolorosa. Sim. Muito dolorosa. E eu já vi pessoas falando que a escravidão aqui foi branda, né? E eu costumo dizer, existe escravidão branda? A partir do momento que você tira um familiar, um ente querido de um continente, onde aquela pessoa jamais ela vai regressar pro seu lar. Você pode dizer que a escravidão aqui foi branda? Não. Então, para mim, não existe essa questão de escravidão branda. E teve um podcast que eu vi seu e do Carlos Vermelho, não é isso? Aproveitar e mandar um abraço para ele. Gostei muito desse podcast. E você fala que a escravidão aqui, não sei se foi você ou foi ele, que era um dos locais mais violentos que tinham. Que teve até interferência lá do Rio de Janeiro para cá, porque a violência aqui era muito grande. Não é isso? Sim. As pessoas eram escravizadas, chicoteadas aqui à torto direito. Chega ao ponto de ter uma intervenção aqui, né? Por exemplo, ali no Lago de São Bento, né? Lá no São Bento. No São Bento. No São Bento ali existia uma ordem beneditina ali. No São Bento? Sim, ali tinha uma ordem beneditina ali, né? Porque aqui você tinha os franciscanos, os beneditinos, você tinha os jesuítas, você tinha os carmelitas. Então aqui existiam várias ordens religiosas aqui. 2 padres beneditinos, eles foram presos por matarem a açoites um escravizado.
Então você vê, como que você diz que não tinha violência aqui, né? As pessoas dizem que não tem violência aqui. Isso são documentos, são registrados, não é o Pierre que está falando. Quem está falando são documentos, né? Que tá muito acima, né? Sim, que está muito acima. Né? Eu só sou um porta-voz do que está lá. Isso, ali tá o registro. Só sou um Não tem, porta-voz do não que tem tá o lá. que discutir o registro. Né? Então, a violência aqui, ela foi muito pesada. Então, você imagina num lugar que era Cabo Frio, uma região central, que havia essa violência. E você imagina dentro das fazendas. Lugares ermos. Isso é interior, né? Interior, onde você levava 2 horas para chegar aqui em Cabo Frio. Esse dia eu tava conversando com o Mas isso senhor. da onde? 2 horas da onde? Então, eu tava conversando com o senhor, ele falou para mim que ele saía da Rasa, ele levava quase 2 horas para chegar em Cabo Frio. Tá da Rasa pra cá, né? Ele levava 2 horas para chegar em Cabo Frio. Então você imagina uma fazenda dentro de um lugar desse, onde você só tem o seu senhor, ele faz de você o que ele quer, ele te açoita. Cercado de mato. Cercado de mato, não tem piedade, não tem nada. Então a violência ela foi extrema aqui. Né? Porque a gente tem esse ledo engano, que quando a gente abre o livro didático, que a gente vê aquele negro escravizado, que aquilo desde quando eu era criança, que eu vejo a mesma imagem, né? Já era para ter mudado essas questões, né? Que a gente vê o mesmo negro escravizado no tronco e o cara chicoteando ele lá na Praça do Rio de Janeiro, que é onde a gente conhece como Praça 15 hoje, né? Isso. Que era Terreiro do Polé e foi passando. Aquilo que aconteceu lá, aconteceu aqui também. Porque a maioria das fazendas, elas tinham pelourinho. Aquele pelourinho do cara, ele tá sendo aonde? Tá no Cálice? É da Praça Porto Rocha. É da Praça Porto Rocha. Sim, ele é da Praça Porto Rocha. Ele é da Praça Porto Rocha, né? Que tiraram, aí depois ficou um bom tempo sumido, né? E aí conseguiram achar, né? E que bom que achou, né? Que hoje está ali no Cálice. É um monumento que mostra, né? Como que era o poder, né? Que era o poder da igreja e o poder do Estado, né? Porque ele ficava ali quase em frente entre a igreja e a Câmara Municipal do outro lado, né? Eu tenho um mapa lá que mostra a localização dele exata onde ele ficava, o Pelourinho, né? E aí você mostrava o poder, né? Porque o Pelourinho sempre ficou no centro do poder, que era uma forma de você mostrar, né? O poder da igreja, o poder do Estado, né? Então, se você tivesse que ser açoitado, você era levado em praça pública. Todo esse trabalho seu, desculpa, ele tá digitalizado? Ele pode ser, você pode colocar isso numa forma que possa ter um acesso, as pessoas possam ter acesso a esse trabalho? Então, eu estou começando agora um processo de digitalizar esses documentos. Não só documentos, como imagens, áudios. Tá começando esse processo. É todo um trabalho complexo, ainda mais que você falou, que esse período todo de pesquisa seu, você não recebeu uma grana para poder trazer... Na verdade, você está fazendo uma prestação de serviço para a região dos lagos. Você está fazendo um serviço de graça. Trazendo informações com provas, né? Sim. E a gente... Com provas. Por exemplo, vou te dar um exemplo do que eu estou te falando. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu estive com uma pessoa e a pessoa falou para mim, não, cara, mas as pessoas escravizadas não eram compradas, não, eles compravam lá no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vinham para cá. Mas como assim? Não se comprava, não se vendia escravizados aqui? E comecei a pesquisar sobre isso, né? Comecei a procurar, pesquisar. Demorei 2 anos pesquisando isso. E o ano passado, por um trabalho de pesquisa, uma grande coincidência, eu achei centenas e centenas de recibo de pessoas escravizadas aqui em Cabo Frio. As pessoas eram levadas para Praça Porto Rocha, para leilão. Você queria vender um escravizado? Primeiro você mandava para a Câmara Municipal, como se fosse tipo um edital, né? Ia para o juiz da época e o juiz autorizava aquilo e você vendia os seus escravizados na Praça Porto Rocha, com recibo, né? E com tudo. Então são esses aspectos que eu estou falando que são documentos que falam por si. Então, voltando à questão da digitalização que você está falando, a gente está fazendo esse processo lá no Coletivo Cultural Lar da Perifa. A gente vai montar um acervo lá no coletivo, né, que a gente vai ter essas questões todas digitalizadas, para que as pessoas possam lá pesquisar. Mas vai ficar lá? Lá no Jardim Esperança. O coletivo é aqui no Jardim Esperança? Jardim Esperança. Lá no Jardim, Jardim Esperança. Eu quero o que a gente quer é que as pessoas saiam daqui e vão dentro do Jardim Esperança. Entender que no pós-ponte também tem cultura, também tem arte, né? Você também tem educação. Já vamos falar do coletivo, hein? Tá. Então a gente vai montar esse acervo lá.
né? A gente vai montar um acervo físico e um acervo digital, né? Com todos esses processos que eu tenho Maneiro, de documentação de quase 7 anos de pesquisa, né? Para que as pessoas possam entender. Por exemplo, eu tenho documentos lá que eu achei de inventários com o nome de 300 pessoas escravizadas. Com o nome, quem era o nome do pai, com a idade, se ele era aleijado, se ele era cego, se ele estava preso. Isso é um processo de pesquisa bacana. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, hoje que é negra, que está na 4ª geração de Cabo Frio, Saber quem foi ela, o antepassado ela já vai dele. entender que uma daquelas pessoas que está lá nesse arquivo pode ser um parente dela. E como descobre isso? Entendeu? E aí ela pode, dentro desse processo, entender quem era o avô, quem era o bisavô. Porque eu sempre pergunto isso, né? Às vezes quando eu vou palestrar. Você conhece o avô? Alguns levantam a mão. Você conhece o bisavô? Já diminui o estado. Conhece o bisavô? Quase ninguém levanta. E a gente não tem essa curiosidade, né? Saber quem era o meu bisavô, né? Quem era o meu avô? E isso é muito importante, você trazer esse resgate histórico da sua família, né? Para você entender da onde você veio, né? Uhum. E é extremamente E importante. entender isso, né? E entender isso. E até o porquê como você está hoje. Como você está hoje. E Né? como você pode mudar. E como você pode mudar. Esse que eu acho o grande barato. De não ficar. Como mudar. Então, Esse avanço. E esse processo de resgate que a gente está falando aqui, de conhecer quem eu sou, foi uma das coisas que me ajudou também, porque conversando com as minhas tias há muitos anos atrás, eu tive essa curiosidade. Porque eu só conheci meu avô, não conheci meu bisavô e nem, né? E daí por diante. E ela falando comigo, não, seu bisavô foi escravizado lá em Belo Horizonte. E aí ele foi liberto, né? Depois foi liberto, mas ele foi escravizado, ele morreu, tá lá no cemitério, tal. E me despertou essa curiosidade. Tanto que eu fui lá no cemitério, né? Pra conferir. Né? E tá lá. E eu fui lá. E aquilo me trouxe uma questão de mais vontade de trabalhar. De mais vontade de pesquisar. Sabe? Porque aí eu não tô falando só por mim. Como eu falei, eu tô falando por todas as pessoas aqui que estão dentro desse processo. Sejam eles pessoas escravizadas, sejam eles os herdeiros das pessoas que escravizaram essas pessoas, né? Então, porque tá tudo dentro de um grande aspecto. É todo um contexto, né? Todo um contexto. E interessante que você está falando aí, isso aí é juntar essas pessoas para ver o que nós podemos fazer agora. Como que a gente pode virar essa página desse livro? Como é que pode ter esse livro? Ele pode ter dias, como o poeta fala, dias bons, dias ruins. Sim, né? Como é que a gente pode fazer isso? Sim. Porque é importante você conhecer a história. Porque se você não ouve falar da história afro-indígena, né? Eu já dei palestra em lugares que as pessoas não sabem nem que existia um indígena aqui. Você não sabia nem que tinha. Aí tá de sacanagem. Sério? Sério pra você. Tô falando sério pra você. Pra você ver como que é o desconhecimento. Né? Ou a falta de interesse. Mas a falta de interesse. Ou a falta de interesse em procurar. Quando eu falo da escravidão, pior ainda. Dessa questão da escravidão é pior ainda. Assim. Então, esse processo que a gente faz, Chico, é justamente isso. Né? Você transcrever tudo isso e você falar para as pessoas, olha, aqui teve escravizados sim, né? Teve escravizados, teve escravidão indígena, indígenas foram dizimados, houve um processo de conversão de indígena. Então, tudo isso é um processo que a gente precisa, né, se possível, falar todos os dias, né? Para que meus filhos saibam, meu neto está com 1 ano. Quando ele começar a entender e falar, então eu já vou começar a falar para ele essas histórias, sabe? No ouvidinho. Porque eu quero que ele cresça. Não, tem que começar a falar no ouvido dele. Sim. Para isso começar. Porque eu quero que ele cresça ciente do que foi, historicamente, a cidade de Cabo Frio. Não ele chegar e ver essa cidade do jeito que ela tá e entender, né, que, poxa, vai pegar um livro, o negro sendo chicoteado lá no Rio de Janeiro. Não, neto, meu neto, aqui também houve esse processo. Tão doloroso quanto foi no Rio de Janeiro, nos outros lugares do Brasil. Então o importante é a gente trazer esses aspectos históricos para a cidade de Cabo Frio. Com certeza. Deixa eu te falar algum negócio aqui. O secretismo religioso, como se manifestava dentro dos quilombos? Então, uma ótima pergunta, porque eu comecei a pesquisar isso há uns dias. Eu entrei dentro de um processo de pesquisa para justamente trazer esse aspecto do que era essa questão. E o secretismo religioso, você sabe que ele nos une cada vez mais, né? Sim. Porque eu acho que o secretismo religioso,
a culinária e o samba, ele une os povos em torno de uma só ideia. Sim, une os povos, né? Porque não tem como você falar de quilombo, de pessoas escravizadas, sem você falar do jongo, Uhum. sem você falar da comida típica, né? Que foi uma fusão, né? De várias coisas dentro desse sentido. Só o que acontece? Hoje você não vê mais as pessoas falar de jongo. Ainda tem um da Serrinha, né? Eu digo aqui na região, Aqui não tem, né? né? Hoje, quando eu fui lá na Rasa, eu fiquei feliz porque teve uma roda de jongo. Teve uma roda de João. Teve uma roda de jongo lá na Rasa. E eu fiquei feliz porque eles estão resgatando esse processo, né? Porque eu me lembro que eu vi uma vez uma entrevista, eu li, não foi nem eu li, Antônio de Gastão, falando que lá no Lago São Benedito existia roda de jongo. Na festa de São Benedito, toda a festa de São Benedito tinha roda de jongo, tinha coco, tinha várias manifestações culturais em que os negros da cidade, né, iam para lá, para jongar e para fazer as suas manifestações culturais. Isso foi se perdendo com o tempo, foi se apagando, por uma questão clara da introdução da religião protestante dentro dos espaços quilombolas, né? Entendi. E isso fez com que... Vai diminuindo. Por quê? Trazendo da religião católica, por exemplo, desde o princípio, né, dos primeiros portugueses que chegaram aqui, houve essa demonização da cultura africana. Mas a mudança ali de São Jorge para alguns, Sim! É? E aí houve... Xangô para São Pedro, aí Isso. vai. E aí vai. Por exemplo, se você for na Bahia, Já é eles convivem diferente. harmonicamente, né? O cara do candomblé vai lá na igreja, o padre vai lá e tudo. Mas aqui houve um caminho completamente contrário. Se priorizou o catolicismo, se priorizou as igrejas protestantes, mas os outros espaços, né, os terreiros de candomblé, os terreiros de umbanda, eles foram se perdendo, muitos por causa de conversões, né, que as pessoas se converteram Sim. a outras religiões, e outros porque houve aquele, principalmente na época da ditadura militar, aqui na região dos lagos, né, muitos terreiros foram destruídos aqui na região dos lagos, assim como no Rio de Janeiro, né? As imagens eram quebradas, muitos eram saqueados, foram levados para o Rio de Janeiro. Se eu não me engano, no ano passado, no ano retrasado, devolveram essas imagens para os terreiros que estavam guardados lá na sede da Polícia Civil, se eu não me engano. Foram devolvidas todas essas... Desde 64. Desde 64. Intactas. Pelo menos Muitas isso. intactas. Mas devolveram. Mas pelo menos isso, né? Devolveram. Se eu não me engano, elas estão lá no IPN. Entendeu? Elas estão no IPN. Agora, você conhece, Algumas delas. você conhece o Dom Jonir, da Igreja Brasileira? Dom Jonir, eu vou fazer uma roda de conversa com ele dia 22. Então, Eu ele fui convidado para estar junto com ele lá ele dia vai- 22. Vai ser ele tem um- Não conheço, para mim vai ser um privilégio conhecê-lo. tem um trabalho onde que ele junta. Ele tem quando você vai entrar na Igreja Brasileira, do lado esquerdo, ele tem os santos. Do lado esquerdo, pretos vi. velhos. Meu neto foi batizado lá. E ele Olha. tem um olhar diferente. Sim. E é isso Tem que é dia de importante. Iemanjá, que ele tá lá no dia de Iemanjá, lá no canto do forte. Eu não sei de onde que é o centro, não sei se o centro é do Jardim Esperança, não sei. Aí tem um pessoal que ele tá junto com ele, um centro de acho que é de candomblé. Na igreja, no dia de São Jorge, tem uma missa afro. Então ele já faz algo diferente. Sim. E eu acho que a questão da religião, eu penso que é isso. Eu acho que todo mundo pode viver seu processo espiritual, Claro. né? E a sua espiritualidade, o seu aspecto de espiritualidade, ele tem que fazer bem pro seu semelhante, né? Fazer bem. Se o cara tá jogando ali, tá rolando uma capoeira, cara, se você é um cristão protestante, se aquilo não te faz bem, Passa direto, você acabou. já segue seu caminho. Claro. Mas não vai demonizar, né? E assim o caminho inverso também. Sim. Tem que haver Eu tô falando de todas as respeito, religiões, esse sim. respeito, né? Essa questão dessa intolerância que a gente vive. E quando né? o camarada nosso, eu não acredito em ninguém, mas eu acredito num ar, num sol, numa energia. Essa energia vem de alguém, Vem de alguém. né? Numa energia E não que vem ele seja feliz assim. seja feliz com a energia que emane dele essa energia para as outras para as pessoas. outras pessoas, né, se sentirem Se tiver bem, claro, pô. né? Porque a gente não tem como imputar religião na vida de ninguém. A gente não pode fazer como a Inquisição espanhola. Ou você é católico ou você vai para fogueira.
né? A Inquisição Espanhola foi assim. Ou você se convertia ao catolicismo, ou você era atacado na fogueira. É muito fácil, igual o Zeca, cada um no seu cada um. Sim! Então esses processos dessa questão, principalmente dessa questão do sincretismo que você falou, né? Vem desses aspectos, né? Mas que pena que a gente não vê esse processo de sincretismo hoje mais em Cabo Frio, né? Como você falou do padre, né, da Igreja Católica, né? Ele ainda mescla dentro desse processo. O pobre padre Marcelo, da Igreja Católica aqui, ele fez um trabalho com o pessoal de igreja protestante. Na época da pandemia, Sim. ele conseguiu cestas e cestas. Maravilhoso. Doou. Maravilhoso. Cara, somos irmãos. No próprio desse filme, Uhum. tem um pastor lá que chegou uma senhora de cadeira de roda que estava com a guia e o obreiro não queria dar a cesta básica para ela porque ela não era da igreja. E o pastor foi e deu um show. Falou assim, olha, nós somos filhos de um pai só. Perfeito. Você segue com o seu axé e eu sigo com o meu amém. Perfeito. Simples, cara. É isso aí. Eu consigo transitar com todo mundo de forma respeitosa. Eu também transito todos os E lugares. lido com todo mundo na maior naturalidade do mundo. Eu tenho amigos protestantes, tenho amigos católicos, tenho amigos candomblecistas, tenho amigos de Umbanda. Tudo. Abraço. As pessoas sabem que estão me ouvindo agora, eles sabem bem disso. Né? Para mim, quando eu chego perto deles, ali não é a religião para mim. É a pessoa. É a pessoa. É o que ela emana pra Vale mim. muito mais do que qualquer... O que ela tá emanando para mim. Claro. Entendeu? Que é carinho, que é afeto. Né? E o aspecto da religião, cada um que vai viver o seu, tranquilamente, né? Sem guerra, sem essas questões que a gente briga com o outro, essa intolerância que não vale a pena. A vida é tão maneira, sabe? Que a gente fala que a gente está aqui de passagem, então essa passagem ela tem que ser uma passagem muito boa, você tem que deixar um registro aqui de alguma forma positiva. Quando você partir, a pessoa, caramba, fulano, cara, é um cara tão legal, né? O cara que, poxa vida, vai fazer falta, né? Quando você ouve esse fazer falta, é porque quando você passou por aqui, você sabe que valeu a pena, né? Triste é quando você fala, pô, já era pra ter ido. Pô, tava vivo ainda, né? Esse cara tava vivo ainda, pensei que já tinha ido, né? É complicado. Então é né? isso. E os quilombolas, né? Quantos quilômetros nós temos na região? Na região, aqui na região do Lagos, entre Araruama e Búzios, nós temos 11 quilombos, né? Alguns são titulados, né? Tem a titulação da terra, eu acho que 2 são titulados, Preto Forro, eu acho que Bahia Formosa agora. E Prodígio acabou de ganhar agora também a titulação definitiva da terra. Mas a maioria, eles são titulados pela Fundação Palmares. E o importante é você falar do lance da intitulação. Porque eu acredito que muitas pessoas não sabem o que é intitular um quilombo. Perfeito. O que acontece no processo de reconhecimento de um quilombo? Quando você se reconhece o quilombo, primeiro você vai para a Fundação Palmares, eles reconhecem você como uma comunidade quilombola, né? Porque você se identifica, as pessoas vão lá e se identificam. Depois desse processo, é um processo um pouco mais complicado, que é a titularidade da terra. Cheguei a me engasgar aqui, o cansaço. Que vai te dar a certidão, a garantia do processo. Que aquela terra ninguém é sua tira. E ninguém mais vai poder tirar. É um processo muito conflituoso, né, que envolve muitas coisas, principalmente a especulação imobiliária, que luta contra isso. E aí você recebe, o INCRA que dá, né, e você precisa passar por um processo antropológico, histórico, trazer um resgate lá de fora para saber se realmente essa comunidade é uma comunidade quilombola, para saber se de repente o cara não migrou de outro lugar e veio para cá e agora, eu sou quilombola e tal. Então existe esse processo, né, para que você tenha esse título da terra. Por isso que é muito difícil, é muito complicado você hoje ver, por exemplo, nós temos 11 quilombos aqui e a maioria não tem o título da terra. Ainda lutam ainda. E como é que faz os quilombos que queiram se intitularizar? Então, eles podem ir à Fundação Palmares, né? Primeiro passa a se reconhecer. É todo um processo. Né? Todo um rito, né? Se reconhecerem como comunidade. Internamente primeiro, né? Primeiramente é isso. Acho que... até usando a fala hoje do presidente do quilombo lá da Rasa, né? O Adriano, que ele fez uma fala muito potente, foi que ele falou, né? Nós precisamos nos reconhecer como quilombola aqui na Rasa. Por quê?
Se você vai a Búzios hoje, principalmente na Rasa, muitas pessoas que estão na Rasa hoje são pessoas que vieram do Rio de Janeiro, vieram de outros lugares e fizeram morada ali na Rasa, né? Você passa pelo centro da Rasa, você vê que é um lugar totalmente urbano, né? Uhum. Que tem bons condomínios e tal. Inclusive, estão fazendo um condomínio maravilhoso ali. Sim, vários condomínios. Então, pessoas que vieram de fora, mas estão morando dentro do espaço que é quilombola. É um espaço que é quilombola. Todo espaço ali é quilombola? A Rasa Todo toda? aquele espaço era quilombola, só que com o tempo eles foram Diminuindo. diminuindo. Então ele fez uma fala muito importante e potente nesse sentido. Olha, nós precisamos nos reconhecer como quilombola. Por quê? Tipo assim, se a gente não se reconhece como quilombola, Quem nós vai vamos reconhecer? continuar perdendo mais espaço e vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais espaço para poder viver. Então, esse autorreconhecimento é que vai para a Fundação Palmares, né? Que aí ele vai fazer, né? Que vai te dar a certificação, a comunidade quilombola e tal. E depois vem a parte que é a parte do INCRA, que é um pouco mais complicado. Que, como eu falei, aí vai ter um processo, né, antropológico. E eles têm um apoio de algum instituto para poder... Eles têm. Os quilombos hoje são super organizados, né? Tem muitas organizações, tem a Quilerge, né? Eles têm os movimentos deles, eles têm associações, todos os quilombos têm associações, têm os seus presidentes que são pessoas aguerridas que lutam dia e noite pelo quilombo, né? Pessoas que você vê que têm inúmeras informações, eles passam por diversos cursos, né? Estão sempre se adaptando, se atualizando ao dia, né? Então, hoje os quilombos, eles são portadores da voz da sua comunidade, né? Todos os presidentes são os verdadeiros portadores das vozes das suas comunidades. Então, assim, é um processo que é muito lento, mas eles estão muito organizados nesse sentido de conseguir essa titulação aí do INCRA. Pô, legal, cara. Vamos falar aqui o seguinte, e o papel dos quilombolas na sociedade atual? Como que você enxerga? Eu acho extremamente importante. Extremamente importante de várias formas, tanto social quanto histórica, né? Porque essas comunidades quilombolas, elas são uma história viva. Uma história viva. Elas são uma história viva. Então, onde você falou, desculpa, onde você falou aqui do jongo, né? Que eu acredito que dentro de uma comunidade dessa é onde que possa estar reativando as rodas de jongo, as rodas de capoeira, para que essa memória ela não fique, ela não se apague. Que pelo menos naqueles locais você possa estar jogando o jongo, para que depois você bota o jongo para fora. Primeiro, esse que você falou que é importante, né? Do reconhecimento interno. Sim. Então, se reconhece internamente e vamos jogar isso aqui na nossa interna. Sim. E depois vamos jogar isso para fora. Sim, assim como a culinária. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba perdendo. Por exemplo, Cabo Frio foi um grande polo salineiro. Você conhece alguma salina aqui em Cabo Frio? Já foi. Conhece alguma salina? Sim. Não, eu digo assim, hoje... Hoje não tem. Então, se você traz uma pessoa pra cá e fala assim, isso aqui tudo eu ia pra Choque, eu passava por dentro da salina aqui da... Então, você fala assim, Portinho. Isso aqui tudo era salina. É. Um turista, isso aqui era uma salina, isso aqui era salina. Você vai ali no Novo Portinho, isso aqui era salina. Você vai, isso aqui era salina. Eu falei, mas como assim? É. A história foi embora. Foi embora. O que nós temos hoje? São histórias orais, pessoas que pesquisaram, né? Que tem livros, que tem uma série de coisas que conseguiram colocar isso no papel. Porque, de termos ótico, foi embora. Você não consegue vislumbrar. Ao contrário dos quilombos, que hoje você pode, numa comunidade quilombola, você pode comer uma comida quilombola, você pode ver um jongo, como eu vi hoje lá na Rasa, você pode ouvir uma contação de história, você pode ver uma mulher fazendo artesanato. Então, isso é o reconhecimento, é a perpetuação da memória. Isso tá rolando tudo lá no Quilombo da Rasa. Quilombo da Rasa, Bahia Formosa, eles trabalham com artesanato, né? Cada um tem uma especialidade? Cada um tem uma especialidade. Apesar de serem quilombos que vieram, alguns deles têm um grau de parentesco, né, entre eles, porque, como eu estou falando, existia a fazenda de Campos Novo, mas existia as fazendas satélites. E essas fazendas satélites, elas trabalhavam para Campos Novos, porque Campos Novos era um entreposto entre Campos dos Goitacazes e o Rio de Janeiro. Então, se você tinha uma fazenda próximo de Campos Novos, o que você produzia, escoava em Campos Novos para depois os jesuítas verem o que iam fazer. E aí essas pessoas, quando não tinha lavoura numa fazenda, essas pessoas eram alugadas para outras fazendas. Para trabalhar em outras fazendas. Isso acontecia aqui, as pessoas saindo daqui iam para São Vicente,
São Vicente Migral. Ah, acabou a safra da laranja. Pô, então a gente vai trabalhar em Cabo Frio. Ficava circulando. Então houve esse grau de parentesco entre eles. Mas quando os quilombos eles se dividem, né, que vai cada um dentro da sua regionalidade, né? Nós temos São Pedro, temos Búzios, temos Cabo Frio, temos Araruama. Cada um criou uma identidade própria. Mesmo historicamente eles terem esse processo, né, da escravidão, esse processo desse sofrimento brutal, mas cada um criou uma identidade. Né? Então, se você for no quilombo de Bahia, né, Bahia Formosa, você vai ver que é uma identidade. Se você for no Espírito Santo, é outra identidade. Né? Eles criaram as suas próprias raízes. Isso é muito, muito parecido como fosse uma bateria de escola de samba. Cada bateria de escola de samba tem a sua batida. Você vai no Salgueiro, é uma batida, Beija-Flor, é uma batida. Um levanta a caixa, um vai pra cuíca, um forte ao surdo. Por isso que a bateria entrou lá, né? No quesito, né? Que cada uma tem, né? Tem uma forma de Tem uma bater. forma de bater, né? E isso é uma identidade cultural. Isso Sim. lá, o surdo vai tirar o surdo da mangueira. Vai arrumar um problema muito sério, rapaz. A batida da mocidade, que é lá do pai do Andrezinho. Não tira. Não. Que é história. História. E tá entranhado ali, entranhado. ó. O moleque que hoje tá batendo lá um repinique, ele já conhece, a batida é essa. Mudou o mestre ele tem que seguir aquele ritmo ali. Sim. Mas ele vai implantar algumas coisas dele, um trabalho diferente, uma batida, uma virada, enfim. Mas tem a questão cultural, que não dá pra mudar. Não dá pra mudar. Né? E a gente lutar pra que não mude, né? Não, deixa assim, tá bom, Sim, cara. né? Não inventar, né? Não. Porque tem coisa que a gente não pode inventar, né? Quando inventa, a roda já tá inventada, você não tem mais o que inventar. Sim. Você pode melhorar a qualidade. Sim. Agora, não inventar, né? Sim. Vamos pra periferia? Vamos lá. Então, eu gostei que você falasse do projeto Perifa. Sim. Qual o nome mesmo? Desculpa, Coletivo Cultural Olhar da Perifa. Olhar da Perifa. Sim. Esse é um projeto que foi iniciado aí pela Tami Carvalho, né? Ela é a idealizadora desse projeto. Ela começou dando aula de fotografia 0800, né? Para as crianças do Jardim Esperança, com muita dificuldade, né? Fazendo com que essas crianças que ficavam ansiosas lá no Jardim Esperança pudessem ter, né, um processo de formação. E como ela é fotógrafa profissional, né, ela teve esse link de tirar essas crianças da ociosidade e dando aulas de fotografia. E aí o projeto foi crescendo e um belo dia ela me convidou, né, através de algumas palestras que eu havia dado, a gente foi se conhecendo e ela me convidou para estar presente dentro do coletivo Olhar da Perifa, trazendo esse viés histórico, né? Trazendo esse viés histórico, pesquisas e entre outras coisas, e também trabalhando com esses jovens, né? E outras mentalidades. E dentro desse processo, o coletivo ele começou a crescer um pouco, e aí a gente convidou outras pessoas. Hoje a gente tem o Dr. Guilherme Teixeira, que é um advogado, né, aqui da cidade. Vocês conhecem o Dr. Guilherme Teixeira? Não. Um advogado preto, que é criminalista, um cara bem potente. E ele também está com a gente lá. Nós temos a Bia Vieira, nós temos um indígena, Licuri, que também está lá com a gente. Né? E temos também a Fernanda, que também nos ajuda bastante lá. Então, somos um coletivo. Hoje nós nos tornamos realmente um coletivo de pessoas que hoje estão lá, Chico, devolvendo. Nossa fala sempre é essa nos espaços onde que a gente vai dar oficina. Nós estamos aqui devolvendo aquilo que nós tivemos a oportunidade de aprender, nós estamos devolvendo para vocês. Né? E a gente tem várias oficinas. Nós temos oficinas de história. Atende quantas pessoas? Olha, hoje nós temos lá alunos, nós temos, acho que 18 alunos. 18 alunos. 18 alunos que trabalham nessa questão de fotografia. Mas a gente está trabalhando com oficinas de história, eu dou aula de história lá. O Dr. Guilherme, ele dá aula de direitos humanos. A Bia, ela dá aula de grafite. Né? A Fernanda ajuda lá nos processos que a gente precisa. E a Tami dá aula de fotografia, ela dá aula de questões raciais também. Pô, depois vamos trazer essa galera aí. Sim, fazer um bate-papo com eles aí. Sim. Acho que é importante. Sim, e a gente está fazendo esse trabalho, né? Agora a gente está montando um roteiro histórico, né? Através das minhas pesquisas, a gente está montando um roteiro histórico sobre a questão da Pequena África aqui na região, né? Nós estamos montando um roteiro histórico para que a gente possa levar as pessoas a conhecerem a história africana da nossa cidade.
Porque hoje até ontem tava falando com as pessoas, pô, não sei o que, eu tenho que ir lá no Valongo, na Pequena África, e não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, gente, maravilhoso, Pequena África. Mas nós temos a Pequena África aqui. Nós temos lugares aqui que ainda está intacto, que eram casas de engorda. Nós temos lugares aqui que está intacto. Que casa de engorda? Casa de engorda, que é a casa de engorda? Quando os navios chegavam, que levavam 2 meses para chegar aqui, que dependendo do mar levavam 2 meses para chegar, os africanos chegavam famélicos, mortos praticamente, pele e osso. Nossa. Pele e osso. E era mercadoria. Não podia se perder, né? Porque quando eles chegavam aqui, eles já tinham donos. A maioria já tinham donos, né? Muitas vezes um fazendeiro comprava um lote de escravizados lá em Angola, por exemplo, e de lá mesmo eles já eram queimados com a letra do cara para chegar aqui, ó, esse aqui, o T é seu, o B é seu, e assim chegava. Só que essas pessoas não se alimentavam. Chegavam aqui extremamente pele e osso. E essas pessoas eram levadas para uma casa para serem engordadas com muito fubá. Para serem engordadas, levavam-se aí 30, 40 dias dentro dessa casa. Quando eles estavam restaurados, essas pessoas eram vendidas ou eram levadas para os seus donos. Aí que seria feita a entrega do produto. Sim. Porque o dono que comprou, Não pode chegar com o cara ele não quer... magrinho. Poxa, você comprou um carro, o carro vai vir lá do Rio de Janeiro, o cara vai bater com o carro no meio do caminho, o cara vai te entregar o carro com Não o carro todo comprei batido. assim. Você vai comprar? Não. E assim, né? Infelizmente, era Não vou merca- receber, né? Infelizmente, era essa mercadoria. Então, o dono, ele só pegava o escravizado que ele comprou quando ele estava propriamente pronto para ir Pra para lavoura. trabalhar. Porque se já pensou, o cara chega lá todo moribundo, né? Pô, aí vai dar que Não, alimentar não o vai. cara, não sei o que. Olha o prejuízo Ele que quer ele vai chegar dar. pronto, né? Sim. E onde que são essas casas de engorda? Aqui. Nós temos em Búzios. Ah, em Búzios? Nós temos em Búzios, algumas casas de engorda em Búzios. Nós tivemos aqui, né? Mas foi destruída. Né? Zé Gonçalves, ele tinha casa de engordas aqui. Ali onde era o Lido. Onde era o Lido, Uhum. existiam barracões de Zé Gonçalves ali. Né? Poxa, E aonde hoje é o Yacht isso- Clube do isso- Rio de Janeiro também Isso era um poderia cemitério. ter pelo menos um marco ali para poder, Então, como você falou, uma parada em relação ao Zé Gonçalves, se tira o nome de Zé Gonçalves ou não, e você não tem que tirar o nome de Zé Gonçalves no podcast lá do Pastor Fabrício. sim. Não tem que tirar o nome. Tem que colocar o marco ali para saber quem era José Gonçalves. Existe uma corrente entre pesquisadores e historiadores, né? E eu respeito a opinião de todo mundo. A gente tem que ser diverso, né? Claro, é. Alguns acham que tem que tirar o nome. E eu acho, na minha opinião, como pesquisador, não tem que tirar. Tem Já- que permanecer Acho que já tá na história dele, já, né? mas você tem que dizer quem foi José Gonçalves. E você colocar na placa a quantidade de pessoas que ele trouxe do continente africano para cá, né? O que ele fazia com os africanos. Porque vou dar um exemplo. Eu moro aqui quase há 30 anos, né? Porque você tem que ter essa referência. Porque a praia de Zé Gonçalves e o bairro de Zé Gonçalves já tá lá. Não vai mais sair o nome. Eu sempre cito um exemplo. Você está há 30 anos, já ouve esse nome há 30 anos. Não, eu tô falando que eu Não tô é, aqui. não é isso? Isso. E há quantos anos esse nome já está lá? Eu cito um exemplo, por exemplo, o Colégio 31 de Março. Estudei no 31 de Não Março. vai mudar 31 de março. Mudaram agora há pouco tempo para outro nome, não foi? mas foi. E aí, um belo dia, a pessoa tava conversando comigo, que eu tava querendo levar meu carro na oficina. Cara, leva lá a Renata Azevedo, eu acho. Isso, Renato Pô, leva Azevedo. o seu carro, tem uma oficina lá do lado da Renata Azevedo, cara, que o cara é bom. Então eu falei, cara, Renata Azevedo, mano. Renata Azevedo, cara, onde que é Renata? Renata Azevedo, antigo 31 de março. Na mesma hora. Aí, Confie. Então você pode colocar o nome lá de Maria Joana. Maria Joana, aqui o bairro Maria Joana. As pessoas sempre vão ter referência como José Gonçalves. Sempre. Praia de José Gonçalves. Não vai sair mais. Até você mudar. Vai ser muitas Aí gerações. demora aí uns 20 anos, 30 anos ou mais. Vai ser muitas mais. gerações. Vai ser muitas gerações. Então, eu acho que você tem que perpetuar o nome dele como um grande escravocrata que foi daqui da região. Um cara que fez muito mal para a população preta daqui. Tinha marcado também, né? Sim, A hora de marcar, né? sim, sim. Hora de marcar. Ué, ele não marcou tanta gente? Não marcou tantas pessoas? Quantas pessoas não morreram na fazenda do Zé Gonçalves? Né? E, quiçá, não foi o grande escravocrata. Existiram outros escravocratas bem maiores do que o Zé Gonçalves. Maiores. Sim, por exemplo, Manuel Pinto da Fonseca, José Bernardino de Sá, que exploraram essas praias aqui, né? É porque que a gente sempre fala de Zé Gonçalves. Zé Gonçalves acha que ele foi o único, né? Então foram vários, assim. Então essas pessoas, elas precisam ser lembradas, né? Elas precisam ser lembradas pelo processo que elas fizeram. Se é culturalmente, se não é, já é uma outra
outra dimensão que a gente vai entrar, né? Mas se a gente vai falar da dor, do sofrimento das pessoas africanas, né, que vieram para cá, que morreram aqui, outros nasceram aqui e morreram aqui também, a gente também precisa falar dessas pessoas que escravizaram essas pessoas, né? Eu acho extremamente importante a gente olhar os dois lados. Eu queria que você falasse mais do projeto. Vamos lá. Vamos lá. Ele participa de algum edital, o projeto? Ele está organizado com o CNPJ? Então, a gente conseguiu dar uma entrada essa semana Do CNPJ? no CNPJ. Maneiro. Fizemos uma rifa lá, Pô. pedindo um dinheirinho de um e de outro, porque foi R$1.200, R$1.300 para você dar entrada, mais ou menos. E a gente fez uma rifa. Gente, a gente tá precisando colocar o coletivo cultural Maneiro, como hein? uma ONG, porque a gente precisa expandir, a gente quer abraçar mais pessoas, porque enquanto você não é ONG, você não consegue arrecadar um centavo, né? E há essa dificuldade, porque muitas vezes, por exemplo, a gente quer levar os alunos para o Rio de Janeiro para fazer um passeio, e aí você não consegue. Pô, e com esse lance de todos de ideias que você tem aí, isso pode sair através de editais. Sim, sim. Vai ser de grande importância, tanto para o coletivo e quanto para a região dos lagos. Sim, nós temos muitas ideias, né? A gente está querendo colocar muitas coisas em práticas para atender esses aspectos da comunidade, né? E quando eu estou falando comunidade, eu também não estou falando apenas do Jardim Esperança, né? A minha ideia com a Tami é justamente isso, fazer com que as pessoas, né, conheçam o pós-ponte, vão para lá para ver os aspectos, né? Que a Falar gente nisso, tem. o Rafael Peçanha, ele tem um livro, Pós-Ponte, tá? Sim, maravilhoso, eu tenho o livro dele, né? E aí a gente precisa fazer esse estado. Por exemplo, quando eu fiz, eu anunciei que eu ia dar aula de história, eu vou dar aula de história lá no coletivo. Eu poderia dar aula de história aqui, em qualquer lugar, mas eu falei, não, propositalmente eu quero lá no coletivo. E assim, foi maravilhoso. As pessoas saíram daqui do centro, as pessoas saíram de São Pedro da Aldeia para poder ir lá, né? É um ponto de referência. Sim, saber um pouco da história da cidade de Cabo Frio, né? Que eu trago desde os indígenas, trazendo até a formação quilombola. Então, eu fiquei muito satisfeito. Pessoas querendo, já não tinham mais vagas, né? Maneiro. Não tinham mais vagas. Aí a gente vai fazer uma nova turma depois. E quebra paradigmas, né? Do Sim. onde é o Jardim Esperança? Onde é o Jardim Esperança? As pessoas me mandam a localização. Nada demais, pô. Me manda É a um localização bairro. aí. É um bairro. É um bairro. Sim, é um bairro. Então a gente está dentro desse projeto, 2025 promete muitas coisas, Maneiro. a gente está com muitos projetos para a gente colocar em pauta. Como eu falei, através dessas minhas pesquisas, com o trabalho lá da Tami, do Dr. Guilherme, a gente quer ofertar à população de Cabo Frio, que eu falo a população em todo, né, como um todo, seja do centro, seja da periferia, a gente trazer saberes. A nossa intenção é essa, compartilhar saberes, né? É um projeto que a gente tem, que se você quer saber um pouco da história de Cabo Frio, você vai ser super bem-vindo lá. Falou, tô precisando aí conhecer o coletivo, quero saber um pouco da história da cidade. Conhecer a história do próprio Jardim Esperança, Chico. As pessoas que moram no jardim não sabem o próprio histórico do bairro. Foi feito com trabalhadores nordestinos, campistas. Não sabe. Isso aí já é uma grande história, hein? Então a gente está montando um projeto sobre a história do jardim, com fotografias, Maneiro. fotografias antigas, para quando as pessoas... eu moro no jardim tem 6 anos, mas por que você... Pô, se você pode ir lá no Coletivo Cultural, você vai lá ver um histórico, a gente vai fazer uma linha do tempo, a gente vai ter um histórico lá, para que as pessoas possam fazer esse pós-ponte também. Meu irmão, vamos lá. O que falta em termos de políticas públicas para as periferias superar as barreiras sociais? E como o setor privado pode juntar-se aos projetos? Maravilhoso. Então, no aspecto social, eu acho que falta muita coisa, assim, no aspecto social. Esses dias de chuva, por exemplo, né? Eu passo sempre lá para ir no coletivo e às vezes para você... E onde que é o coletivo? Ele fica ali no CIEP. No CIEP? 458. No CIEP do Jardim. Isso, né? Ele tá ali, a gente tá lá, locado lá, né? Nos emprestaram uma sala lá pra gente poder fazer esse Legal. trabalho. O Fábio, que é o diretor lá, mandar até um abraço para ele, porque ele é um cara que nos fortalece muito lá. Entendeu o processo? Sim, e aí a gente tá alocado lá. Só que no entorno, para você chegar lá, dia de chuva você não consegue chegar. Porque as ruas totalmente Alagado. você não tem saneamento básico, tem ruas que a gente passa, o esgoto correndo a céu aberto, e aí eu vejo as mães com as crianças saindo de manhã cedo, tem que pegar as crianças no colo,
usar seus pés na lama para levar a criança lá no ponto de ônibus, para pegar um ônibus, como eu falei, lotado, para poder chegar no centro da cidade, deixar seu filho voltar para casa ou para ir para o trabalho. Então, essa questão social, eu acho extremamente importante, né? Por que que a gente tem essa divisão? Por exemplo, nós estamos aqui na avenida, né? Se abrir um buraco aqui, ali na frente, Amanhã é um problema sério. né? Uhum. A cidade fica um polvorosa, causa Sim. danado, mas rapidamente Resolve-se. se resolve o problema. Porque a gente está numa região central, onde tem turista, onde tem, né, bastante Entrada e saída da entrada e cidade. saída, bastante visibilidade. Mas por que que a gente não pode usar esses mesmos aspectos nos espaços periféricos? Né? Porque são seres humanos que estão lá. São pessoas que precisam de água potável, pessoas que precisam de energia, precisam de internet, precisam de uma rua asfaltada. Que precisam até muito mais do que o daqui. Muito mais. O daqui, se você for olhar, são alguns, como o Nereu, toquinho, mas que um toquinho de carinho. Sim. Você limpou a rua, tirou o bueiro, vão mantendo o que tem. Agora você passou Ponte, ou olhar Manuel Correia, ou o final da Praia de Siqueira, ou na ponta do Guarani, né? Acredito que seja isso, pro lado de cá. Itajuru, aí passou a ponte, aí passou a ponte. Aí nesses locais que eu tô falando, precisa ter um olhar diferente, porque Sim. tem todo esse tipo de problema. Não que no Guarani não tenha, não que no Braga não tenha, Sim. não que no Parque Bully não tenha, porque lá em frente à loja, lá, quando a chuva pega mesmo, é 20, 30, 40 centímetros, tem ruas que é meio metro, 1 metro de chuva, e não... Eu não pude participar, lembra? Isso, Por na quê? sua casa, né? Porque eu não consegui sair da minha casa. É. Eu moro na Rua Áustria. É a Rua da Praça. É a rua que mais fica lotada. Água na canela. Mas são infraestrutura que eu sei que daqui a meia hora, Ela 1 hora, 2 desce. horas, ela vai descer, vai escoar, eu vou continuar com a Mas minha lá vida. não, o problema é diferente. Diferente. É Completamente diferente. diferente. Então, esse carinho que lá precisa o governo, o próximo governo que vai estar entrando aí, ele precisa olhar para esse povo de uma forma diferente. Diferente. Para que ele Aspecto tenha diferente. o mínimo possível. Vamos olhar agora, o mínimo possível. Esgoto, a água chegando de forma adequada, a pessoa andar na rua de forma adequada, para que você possa não sujar os seus pés, chegar no seu trabalho de forma, Sim. né? É o mínimo que você pode dar Porque para a se eu não me população. engano, a última grande obra que houve no Jardim Esperança foi na época de Garotinho. Que eu creio que até o prefeito, eu acho que era o prefeito Arali Correia. É. Ele asfaltou todo o Jardim Esperança. Basicamente, todo o Jardim Esperança foi asfaltado por ele. E era né? o governo do estado, uma obra do Sim, estado. governo do estado. Então, acho que foi a última grande obra que foi feita ali. Porque o restante é só remendo. Uhum. E os remendos foram Mal ficando feito, para trás. né? Então, foram ficando para trás. E hoje você vê a maioria das ruas, principalmente aquele lado do Monte Alegre, por exemplo, que é inacessível. Dia de chuva é inacessível, né? E a gente tem esperança que a gente possa ter o mesmo prazer de andar no asfalto que a gente anda aqui. A gente também vai ter lá uma boa escola, Sim. um bom hospital. Porque se você adoece, você acaba fazendo o quê? Né? Sobrecarregando o sistema de saúde, né? Então, se você tem uma boa saúde, você está tranquilo, a vida vai fluir mais. Meu amigo, o que você acha de levar o empreendedorismo como uma das ferramentas para dar oportunidade às periferias? Eu acho extremamente importante. O empreendedorismo é a mola motriz de toda a sociedade, né? Que quando você tem o empreendedorismo e você oferta, principalmente nesses lugares periféricos, né, onde você tem uma sociedade completamente carente, né, e você oportuniza, às vezes, até como um jovem aprendiz, por exemplo, né? Quantas pessoas estão ociosas, quantos jovens estão ociosos hoje dentro do Jardim Esperança ou em outros lugares? Eu estou citando o Jardim porque a gente está falando basicamente de lá, mas pode ser um outro lugar, né, que está ocioso, que muitas vezes eles tendo uma oportunidade de ser um jovem aprendiz, de trabalhar meio expediente dentro de uma empresa e ganhar uma cesta básica, ganhar um meio salário mínimo, isso não vai fazer uma grande diferença, né, dentro desse aspecto desse jovem. Eu conheço jovens que começaram a trabalhar com jovem aprendiz, gostaram, né, daquele aspecto. O próprio doutor Guilherme, quando ele vier aqui, ele vai contar a história de vida dele. Ele começou com um jovem aprendiz. Hoje é advogado. E hoje ele é advogado. Porque aonde ele foi, deram a oportunidade para ele e mostrou para ele que ele pode crescer. Mesmo sendo um homem negro, periférico, ele poderia se tornar um advogado. E ele entendeu isso, porque lá atrás alguém segurou a mão dele.
né? Alguém que tem esse processo de empreendedorismo, segurou a mão dele. Então, eu acho extremamente importante a questão do empreendedor, sabe? Estar dentro desses aspectos sociais, econômicos, fomentando, né, ali esses aspectos econômicos dentro desse padrão. Acho que depois você pode procurar o Sebrae. Levar o Sebrae lá pro projeto. Sebrae, né? Procura o Sebrae. Sobre as suas pesquisas, o que você tem aprendido com a sociedade atual? O que você pode, com todas as suas pesquisas que você fez, o que você aprendeu para a sociedade atual? Olha, eu aprendi muita coisa, assim. Uma das coisas que eu mais aprendi dentro desse processo é essa dicotomia, somente no dia de hoje, sabe, das pessoas ainda não entenderem esse processo escravocrata. Hoje mesmo eu ouvi uma frase que as pessoas, que a gente não tem que ter dia do preto, nem dia do branco, a gente tem que ter o dia da consciência humana, né? As pessoas têm esse aspecto, né? Porque aí eu pensei, cara, essa pessoa não leu, essa pessoa precisa ler mais, ela precisa entender mais. Porque quando a gente fala de consciência humana, no sentido que ele está falando de um tipo de pessoa. Porque quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que ele fez foi tirar a alma do indígena. O indígena não tinha alma. Se você não tem alma, consequentemente, você não é humano. E quando ele trouxe também o africano para cá, outra coisa, mesmo aspecto. Não tem alma e não é humano. E aí, quem tinha alma? As pessoas brancas, que escravizaram as pessoas indígenas, as pessoas negras daqui, né? Então, eu acho que essa fala, ela é uma fala que não cabe, né? Essa questão da consciência humana. Bom seria se não tivesse esse aspecto da escravidão, né? Se não houvesse esse aspecto do racismo, a gente provavelmente não estaria aqui, estaríamos todo mundo vivendo harmonicamente, né? Como irmãos, como a gente deveria viver de fato. Então, esse meu processo de pesquisa, ele me trouxe uma coisa que é um letramento. Letramento racial. O que é isso? Você se reconhecer como um homem preto e você entender o seu papel dentro da sociedade, você entender que você pode sofrer racismo e você vai sofrer racismo, mas você vai saber lidar com esse aspecto. Você vai saber lidar com esse aspecto, né? Do racismo. Então, essas minhas pesquisas me tornaram um outro homem. Mais forjado? Mais forjado. Me trouxe um outro olhar sobre esse aspecto de lidar em sociedade com as pessoas. Porque eu sou um cara que eu tenho 52 anos, me considero sou um homem preto, mas eu sofro racismo o tempo inteiro. Eu entro numa farmácia, o segurança fica me olhando para ver para onde que eu vou. Se eu entro no shopping, se eu entro numa loja, eu sofro racismo porque a pessoa vai ficar me olhando o tempo inteiro. Te machuca? Muito. Muito. Me machuca muito. Mas hoje eu sei lidar com esse problema. Eu sempre gosto de falar sobre essa questão. Como eu te falei, eu sou um pesquisador já há bastante tempo. Eu estava com uma pesquisa agendada lá na Biblioteca Nacional. E fui para a Biblioteca Nacional com a minha mochila nas costas e fui subindo as escadas. Eu contei isso outro dia. E na minha frente um casal de argentinos também com mochilas. Na minha frente, subindo. E eu subindo, tranquilo. Estava agendado já, tudo tranquilo. O casal de argentino passou direto pelo segurança. E quando chegou na minha vez, senhor, você poderia colocar sua mochila na bandeja? Você poderia abrir para mim, por favor, e depois você passa pelo detector de metal? Compreende o que a gente está falando? Mesmo sendo um pesquisador formado, o que ele viu em mim? O aspecto da minha cor. Porque um homem preto, tatuado, né? Com uma mochila nas costas, que eu sou um cara que gosta de andar muito simples, né? É uma ameaça, porque a sociedade falou para ele que um homem preto é uma ameaça. E ele era o quê? Ele era um homem negro. Mas o casal de argentinos brancos, glória de olhos azuis, passaram direto. E nesse momento... É complicado isso, né, cara? Sim. É muito complicado da gente de entender todo esse processo, né? Sim. Então, esse meu processo de pesquisa me fez entender isso. Porque quando eu era adolescente, quando eu estava na escola, eu também fazia piada racista com as pessoas. Sabe? As pessoas me chamavam de cabelo de pico, narigudo, beiçudo, beiçola. Eu ria, eu achava engraçado. Porque eu não tinha um letramento. Sabe? Porque eu não tinha esse processo de pesquisa e eu não tinha lido as dores que era das pessoas. Porque quando você abre um livro antigo de 1830, que você vê lá um cara que foi chicoteado praticamente até a morte, né? Você começa a sentir aquela dor. Então esse meu processo ele me tornou
uma pessoa mais forjada para poder lidar com esses aspectos da sociedade hoje em dia. Meu amigo, a gente está terminando aqui o podcast, mas eu quero falar de sonho, né? Eu quero saber do sonho do PR de Cristo para o futuro da nossa região. Então, o meu sonho, cara, é nós termos uma cidade mais igualitária, né? Você ter mais equidade, né? Você entender, como eu te falei, que você poder pegar o seu filho, ele ter uma boa escola, independente de onde que seja, independente de que bairro que ele seja, sabe? Ele poder chegar na escola, ele ter um bom professor, um professor que vai chegar lá satisfeito com o seu dia de trabalho, não vai chegar lá cansado, porque teve também que pegar 2, 3 ônibus, isso que é longe para ele. Ela saber que no dia que tá chovendo, ele vai poder sair de casa, não vai ter o problema de sujar todos os seus pés. Então, a sociedade que eu penso, nesse sentido, é você ter uma sociedade onde que você possa ser amparado, né? E que não possa haver essa divisão entre as pessoas, por aspectos sociais, porque um mora na Praia do Forte, então o cara que mora mais afastado um pouco não pertence a esse núcleo, né? Porque a gente vive uma sociedade onde que nós dependemos um dos outros. E a gente precisa ser elos. Nós temos que ser elos para a gente aumentar essa corrente do bem, né? Porque se a gente se divide, a gente fica perdido. A gente se perde no meio do caminho. Então, para mim, é muito importante, eu tenho um sonho nesse sentido, de poder ver o meu neto mora no Jardim Esperança. Eu moro aqui no Caiçara, mas meu neto mora no Jardim Esperança. De ver o meu neto poder, sabe, ter os mesmos privilégios de alguém que mora aqui no centro da cidade. Que é a escola, é um estudo melhor, Uma saúde, uma qualidade. saúde boa, saber que tem um bom hospital, que se ele precisar ficar doente, não vai ter que se despencar de lá para vir para uma UPA aqui, sabe? Ele ser bem socorrido nessas questões. Então, esses aspectos em sociedade eu acho extremamente importante. E nós estamos falando de coisas básicas, né, PR? Coisas básicas. Não estamos falando nada além do normal, estamos falando de coisas Nós básicas. estamos falando de coisas básicas. Brigando por coisas. Sim, coisas básicas. Que, como você falou, né? A cidade aqui ela já está pronta, né? Precisa fazer um remendo aqui, um remendo ali, mas ela já é uma cidade pronta, né? Algumas coisas, a grande maioria, elas funcionam. Funciona. Então, se a gente traz esse olhar, olha, aqui está pronto, então agora eu vou priorizar aonde não está. E depois que ela estiver pronta, a gente vai fazendo a manutenção dos lugares, né? Mas eu preciso dar uma urgência no lugar onde você não tem saneamento básico, você não tem uma energia que funcione direito. Pouco tempo agora, o pessoal do Jardim Pirineus ficou lá quase uma semana sem internet, sem luz. E hoje a internet é uma questão de necessidade. Tá todo mundo conectado. Sim, na verdade é uma extensão do nosso corpo, né? É. A internet é uma extensão do nosso corpo. Porque se você não tem internet hoje, você praticamente, né? Pira. E a gente entrou nesse processo, né, Chico? Aham. Porque a gente veio de um processo que não tinha internet. Você queria falar com a pessoa, você tinha que ir lá na casa da pessoa, né? Tinha que se E tinha que encontrar. se encontrar e marcava já tal dia, ó, tal dia você me espera em tal hora, em tal lugar que tá. Era melhor, hein? E hoje a gente entrou nesse processo de internet que virou uma extensão do nosso corpo. Meu irmão, considerações finais. Você pode ficar aí à vontade nessas considerações finais. Eu só quero te agradecer a sua vinda e parabenizar aí pelo trabalho que você vem fazendo aí para nossa região e para nossa Cabo Frio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim, eu sempre falo isso, é sempre um privilégio, sempre uma honra de poder trazer esses aspectos históricos da cidade de Cabo Frio, na qual muitas pessoas ainda não sabem, não conhecem. E todas as vezes que houver um convite, se eu tiver uma agenda, posso ter certeza que eu voltarei aqui. Legal, vamos Para a sim. gente contar outras histórias, né? Para a gente falar dos aspectos. Queria mandar um abraço para todas as pessoas do Coletivo Cultural Olhar da Perifa, para o meu neto, mandar para ele, que a mãe dele vai falar para ele, eu só vou dar um beijo. E para as pessoas, enfim, né, que vão nos ouvir e que a gente possa fazer uma cidade mais justa, Concordo. né, mais social, que a gente possa quebrar esse processo dessa intolerância racial, intolerância religiosa, que dá para a gente viver em harmonia, né? Existe esse processo que a gente consegue viver em harmonia. Eu acho que é mais diálogo, né? A gente precisa de mais diálogo e entender a dor do outro, que é E mais importante. amor. E mais amor, diálogo e amor, e a gente entender a dor do outro, que é extremamente importante. Então, muito obrigado, Chico, pela oportunidade. Eu que te agradeço. Não fique confuso, Chico Parafuso é multiuso. Valeu!